Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434, assim como está em cima aqui do vídeo, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do Bradesco, tá? A gente não costuma falar muito aqui no canal sobre os bancões, porque o canal é mais com foco em small caps, mas como foram um dos resultados que saíram mais agora no início do ano, saiu uma turbulência de notícia, porque os resultados do Bradesco vêm estado ruins, né, há algum tempo já. Eu escolhi ele para falar um pouquinho dele, dos resultados do quarto tri, né? Iniciando aqui os vídeos sobre os resultados do quarto tri, porque eu falei um pouquinho sobre Investor Day agora no início do ano, fiquei um tempinho sem falar. Então, a introdução é essa, né? Se vocês tiverem interesse no nosso serviço de análise, tem o link na descrição do vídeo. Mais uma vez, peço para quem puder colaborar, né? Curtir e se inscrever no canal, que é muito importante para o canal continuar crescendo. Sem a contribuição de vocês, a gente não vai a lugar nenhum, tá? E também, se tiver interesse em seguir nossa página no Instagram, lá tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu não costumo ficar postando tanto e tal, mas eu tenho uma parceria com um amigo lá no Instagram, inclusive do nosso serviço de análise, onde a gente tem uma plataforma própria. Então, se quiser seguir lá também para vocês terem umas informações um pouquinho diferentes, né? Dos moldes do Instagram, né? Aqueles posts mais estáticos, alguns comentários mais rápidos. Então é isso aí. Então, deixa eu botar aqui na tela sobre a apresentação do Bradesco. Antes de falar da apresentação propriamente dita, né? O Bradesco, ele é um banco, né, daqueles bancões, então o pessoal olha muito para a cotação, né, então a gente gosta de enfatizar, o valor de mercado do Bradesco é 136 bi, tá? Apesar do Bradesco ter caído bastante a cotação, a gente vê que ele tem um valor de mercado alto. O yield dele referente ao passado é alto também, tá? Eu acho que é um yield interessante, 6,5, tá? E a tendência é o yield, quando você investe numa empresa para o longo prazo, esse yield ir crescendo. A gente chama até do indicador yield on cost, tá? Não sei se o pessoal conhece. Yield on cost, esse indicador aqui, tá? Então, e o PL dele está baixo porque o resultado realmente está muito fraquinho, o preço caiu. O mercado tem até razão de bater no preço do Bradesco, mas para investidores de longo prazo, eu não vejo por que se preocupar tanto com a cotação se você tiver uma carteira diversificada, tá? Porque eu acho o Bradesco muito bom, principalmente o braço de seguros. Eu sempre, quando eu comecei a investir em Bradesco, eu tenho Bradesco na minha carteira pessoal, foi mais por conta da parte de seguros, tá? Não foi mais por conta da parte do braço financeiro, mas realmente eles estão sofrendo muito, principalmente a parte do PDD, né, que é provisão para devedores duvidosos, tá? Eles já tiveram um patamar bem mais alto aqui no passado, aqui o máximo, né, chegou a bater 25, né? Isso daí foi o topo. Essa cotação às vezes é corrigida por dividendo distribuído também. Então, às vezes, você pode estar aqui caindo na cotação, mas o Bradesco distribui regularmente, mensalmente. Claro que essa distribuição é menorzinha. Mas enfim, vamos lá, dar uma olhada aqui nos resultados. A apresentação, um pouquinho mais sumarizada, né? Para a gente falar um pouquinho mais rápido sobre a empresa. Apresentação de resultado diferente do release, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho. Eles estão com um PDD bem ruimzinho, mas já começaram a dar um sinal de melhora, tá? Nessa parte do PDD. Aqui falar um pouquinho do reforço do PDD, lucro líquido deles. No passado era um patamar aí de mais ou menos por volta aqui mesmo, né? De 3 bi por trimestre, né? Mas esse patamar aqui ainda não está o patamar que eles querem, né? Por todos os trimestres. No quarto tri vem um pouquinho mais forte, tá? Mas a gente vê que referente ao terceiro tri de 2023 está até em queda, né? Trimestre contra trimestre. Engraçado, eu não sei qual foi o patamar aqui de lucro. Ah, na verdade, desculpa. O patamar deles por trimestre é por volta de 7 bi, tá? Então tá muito baixo realmente, ainda tá por volta aqui de 3 bi, histórico deles. Então por isso que tá bastante em queda. A gente vê que referente ao quarto tri de 2022 também, 80% de queda. Porque essa provisão aqui, muitas vezes, tá? A provisão para devedores duvidosos retorna em lucros posteriores para o banco, tá? Porque é uma provisão, nem sempre vai ter essa dívida eterna, tá? Mas eles já colocaram aqui alguns destaques, ó. Em 2023 eles tiveram 16 bi de lucro. Normalmente é mais do que o dobro aqui de lucro que o banco tem, tá? Em um ano, então foi bem ruim o ano de 2023. Mas eles já tiveram aqui uma redução do PDD no massificado é no varejão, pessoa física. Do atacado é para corporativo, né, para pessoa jurídica. Então eles estão com um PDD um pouquinho piorzinho ainda tem que recuperar mais. Apesar disso, eles estão dando um crédito, mas esses créditos, o Santander que a gente viu muito na apresentação do Santander, tá? Esse crédito eles estão dando de uma maneira mais cautelosa, não é para qualquer um, tá? Tá recuperando aqui a NPL, a questão da inadimplência, né? Então caiu, né, 0,5 percentual aí, 50 BPS.
A parte de seguros é muito forte, né? Então a gente vê aqui que retorno sobre seguros. Se tivesse ruim seguros, estaria pior ainda o Bradesco. Tá? E a despesa operacional dele é bem controlado. O problema do Bradesco e dos bancões em geral, até o Santander sofreu bastante, é essa questão do PDD, tá? Então eles ofereceram um crédito bem ruinzinho. Isso daí resultou em dívidas, né? Em provisão por eventuais dívidas não pagas. E principalmente a parte do varejão, tá? E eles não têm a parte de agronegócio tão forte como o Banco do Brasil, por exemplo. Itaú também é forte. Aqui a gente fala um pouquinho mais do lucro líquido e da PDD, né? Então a gente vê aqui que no atacado ainda está bem ruimzinho a PDD. Massificado, que seria mais o braço aí do varejo, já está dando lucrinho aqui para cima. Eles também perderam um pouquinho com marcação ao mercado, tá? Se vocês olharem aqui essa parte aqui de mercado, clientes e tal, porque quando esses bancos, eles têm a parte de gestão de ativos, né? Que eles investem em ativos aí, compram ações, botam fundos no mercado e tal. E aí eles perderam com títulos a marcação ao mercado, até do título de renda fixa, né? Que teve um disparo tanto lá fora como aqui. Então essa parte de mercado também não estava vindo muito boa, estava impactando aqui no lucro líquido. Enfim, e o braço de seguros aqui segura um pouquinho, né? Opa! Aqui eles destrincham um pouquinho mais a despesa com o PDD, né? Então continua aumentando a despesa com o PDD, né? Ó, 30% ano contra ano. O reflexo da queda da Selic demora a ter um impacto, tá, na economia. Então, a gente vê que o Bradesco ainda vai demorar, acho que só vai começar a reduzir mesmo quando a Selic estiver bem abaixo, né? Lá para os 8%, patamar de 8%, até semelhante às empresas de varejo, que a gente vê que está sofrendo bastante, small cap, que a gente espera que lá no final de 2025 comece a performar melhor. Então, acho que o Bradesco, como é um banco grande, sempre deu lucro, a gente esperava que o retorno fosse mais rápido. Mas eu acho que eles só vão começar a melhorar essa parte aqui de PDD lá para o final de 2025, tá? Vai ter um reflexo aí da queda de juros. Aqui falando um pouquinho do PDD sobre a carteira, percentual, né? Em bilhões. Então tem clientes aqui, large corporate, né? De PJ grande, atacado e massificado. A gente vê que o massificado é o grosso do PDD do banco, tá? O índice de inadimplência dele de 90 dias, a gente vê que já começou a dar uma queda aqui, ó, pessoa física. Micro e pequenas empresas, não é o grosso aí do banco, mas também começou a cair, mas um ritmo ainda bem menorzinho. E grandes empresas não eram a maior parte do PDD, o que a gente viu anteriormente, né? Mas começou a recuar também. Então, essa parte aqui do pessoa física, né, massificada, até junto com pequenas e médias empresas, que está demorando a dar um retorno, mas a gente já viu um indicador de melhora aqui, né, no final do ano, né, que impactou aqui no quarto trimestre. O índice de cobertura sobre esse dinheiro aí que demora a ser pago, né, esse PDD, levemente subindo, né, porque o inadimplência está caindo. E aqui, a inadimplência também, aqui, esse NPL Creation, 90 dias, eles têm um indicador, a gente vê que está reduzindo também, é 1,3%. Esse inadimplência acima de 90 dias, tá, que seria chamado de NPL, o ideal é que fique na faixa aí de 2 a 3%. Tá? Até alguns bancos pequenos, que a gente já fez análise aqui no canal, se é o Banco Mercantil, BMG, estava nesse patamar. BMG já não estava muito bem, estava no patamar de próximo de 3%. Então vocês veem como o Bradesco chegou no patamar de mais de 6%, quase 7% de inadimplência. É um indicador bem ruinzinho, tá? Margem financeira do cliente, quanto que eles recebem, né, de taxas dos clientes, né, recebem um spreadzinho. A gente vê que eles conseguem captar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Nada demais. Que receita com serviço, muitas empresas, muitas pessoas falando que esses bancões iam quebrar por conta das fintechs, né? O Nubank, Banco Inter, estava oferecendo serviço sem taxa, né, na conta. Você vê que tem aqui, ó, taxazinha com cartão subindo, taxazinha de conta corrente, operação de crédito. Então eles conseguem ganhar, né? A gente vê que ainda não está no patamar tão alto, mas eles conseguem sim repassar um pouquinho de preço, tá? Apesar disso, foi até menorzinho, levemente menor que no trimestre anterior, né? Um pouquinho acima, né? 2%, nada demais. Despesas operacionais, um aumento tranquilo aqui, 11%, tal, em linha com a inflação, nada demais, é normal. Mesmo assim, eles estão reduzindo o quadro de funcionários? Não. Estão reduzindo, né? Devagarinho, né? Então eles aumentam aqui, cadê? Eu passei aqui, controla também esses postos de atendimento, né, que são agências físicas, focando mais no digital, vai reduzindo devagarinho e tal, o número de funcionários.
A parte de seguros é muito forte, é a parte principal do Bradesco que eu gosto, tá? Então vocês vão ver aqui sempre subindo, né? No 4 de 2022 estava mais em queda, menorzinho, porque a taxa de juros estava baixa, né? Essa parte de seguros também se beneficia muito com a alta de juros, né? Apesar que com a queda de juros, a demanda por seguro fica mais acessível, né? Apesar que eles podem perder com float do dinheiro, mas eles ganham com a demanda um pouquinho maior. A gente vê que o faturamento deles bem alto, sempre crescente, em níveis de empresas de crescimento, tá? Esse crescimento é lucro líquido e tal, 30%, tá? Muito bom. Parte de seguros. Índice de Basileia não é algo a se preocupar, né? Índice de Basileia em relação à segurança do banco e tal. A gente vê que chegou até num nível ruinzinho, tá? 12%. Geralmente esses bancos, quando a gente vai investir no CDB, se você quiser pesquisar, botar um banco que está pagando um pouquinho a mais lá, rentabilidade acima do CDI, ou um prefixado alto, né? Tinha um banco máximo aí, que acho que mudou para Master o nome. O índice de Basileia é na faixa de 10%, 12%. Olha que o Bradesco chegou no índice de Basileia ruim, né? Porque está sendo afetado por essa lucratividade toda que estava caindo. Mas vê que já retomou. Não é que o banco vai quebrar de uma hora para outra, mas chegou no nível bem ruinzinho. Por isso que o mercado batendo bem mesmo, tá? Mas, assim, como eu falei, eu acho que é um banco muito sólido, é lucro de bilhões, despesa controlada. É questão do PDD, é uma questão estrutural, macroeconômica, que está afetando mais o banco, tá? Eu gosto muito do Bradesco, questão do dividendo. Eu acho que é um bancão consolidado aí para dividendo futuro. Se vocês olharem aqui, muita gente olha para o dividend yield. A gente viu que o yield ali, olhando para o lucro passado, está na faixa de 6,5 mais ou menos. Mas um banco aumentando esse payout ao longo do tempo, ó, 79%, talvez em 2024, mesmo ele mantendo um payout reduzido, você comprando uma cotação em baixa, o teu dividend yield on cost, né, o yield on cost, baseado no teu preço de aquisição, vai ficar cada vez mais alto, né? E o payout aumentando ao longo do tempo, pode ser até que ele reduza agora em 2024, para eles controlarem um pouquinho, mas a tendência é sempre ir subindo esse payout. Ó. Vocês vão ver que em 2020, ó, subiu, 2021, 2022. Fora que ficou retido aqui esse payout no passado por conta da Covid, né? Teve um regulamento aí do Banco Central. Então a gente vê que o dividendo vai crescendo ao longo do tempo também, tá? Dividendo JCP. Eles têm um guidance aqui, eles vão controlar um pouquinho. Na verdade, eles esperavam, né? 2023, o crescimento daquela carteira de crédito, veio tudo ruimzinho, tá? Que foi esperado que realizado. Né? Só a despesa operacional ficou mais ou menos em linha, né? Mais ou menos nessa faixa mesmo, 10%, 11%. E 2024 eles esperam voltar a crescer. A carteira de crédito, margem financeira, receita com prestação de serviço subiu bem pouquinho, né, timidamente. Aqui no consolidado ficou nulo. Despesa operacional, eles pretendem crescer menos ainda, ó, até aqui embaixo, em linha com a inflação. E receita com seguros, que subiu muito aí por conta da alta da Selic, que vai ficar um pouquinho mais controlada, né? Mas mesmo assim, o seguro dá um equilíbrio no Bradesco, tá? A PDD deles, né, tá bem altinho, vai continuar alto no 2024, até na esperada deles, ó, 35 a 39 bi. É o que eu falei, vai começar a ser controlado mesmo lá para o final de 2025. Então o Bradesco deve passar esse ano com a cotação em baixa, deve passar em 2025 provavelmente. Ou o mercado antecipa também, a gente não tem como, não tem bola de cristal. Mas eu continuo achando um banco muito interessante para investir para o longo prazo, tá? Então a gente tem aqui, ó, feito de diagnóstico, né? Sobre o mercado bancário. Não tem nada demais, né? Plano, diagnóstico, plano, ver onde eles estão, planejar aonde eles querem ir e executar, né? Uma nova estrutura organizacional, é uma visão estratégica mais. Vai falando dos riscos que o mercado apresentou, varejo, pessoa física, enfim, pequenas e médias empresas. Nada demais não, né? Estão fazendo diagnóstico de tudo que eles enfrentaram aí, os principais problemas. Passar um pouquinho mais rápido aqui. Querem crescer aqui no ambiente de empresas grandes, empresas médias. Enfim, é tudo que a gente vê nos bancos, né? Nos bancões em geral. Tem algumas unidades de negócio aí, ó, gerenciamento de riquezas, né? O Wealth Management, tesouraria, enfim. Vamos lá. Se tem mais alguma coisa interessante aqui. Vou lançar um novo segmento aqui, Affluence. Eles querem crescer a carteira, né? Captar dinheiro de cliente, né? Aqui o massificado, que sofreu bastante. Vou focar aqui em negócios digitais. Eles têm a Digio e Next, né? Bancos digitais. Varejo físico, eles vão botar só porque é necessário, né? Um monte de agência. Bradesco Expresso, canal essencial. Enfim, vamos passar mais rápido. Então, basicamente, isso aqui, né? Foi uma visão mais rápida aqui do Bradesco. Eu continuo achando um banco
bom, tá? Foi um vídeo aí um pouquinho mais rápido, só para a gente explorar os resultados. A gente vê que o PDD está afetando muito, inadimplência afetando muito, não cresceu em nada, né? Carteira de crédito, margem financeira, receita, as despesas operacionais em linha, mas acaba aqui pesando, pressionando o resultado todo. O banco vai continuar sofrendo em 2024, provavelmente em 2025 também. E lá para o final de 2025 e início de 2026 que deve começar a se recuperar. Mas eu continuo achando um banco muito sólido, tendência de pagar bons dividendos para quem investir esperando longo prazo, um preço atrativo aí, né? Para quem tem uma carteira diversificada, não é pegar teu dinheiro todo e botar no Bradesco, mas eu acho que para uma carteira diversificada eu acho que cabe bem, tá? Então eu espero que esse vídeo possa ter agradado vocês de alguma forma. Peço para vocês deixarem um like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiverem interesse no nosso serviço de análise, tem o link na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço a todos.